Muito boa tarde a todos que estão nos prestigiando em mais um evento promovido pela ArcelorMittal Brasil, no qual contamos com a Belgo Bekaert Arames, que é uma parceria entre a ArcelorMittal, o maior grupo siderúrgico do mundo, e a Bekaert, que é líder mundial em tecnologia de transformação e revestimento de arames de aço. Bom, eu sou Alexandre Gama, sou gerente de desenvolvimento da construção na ArcelorMittal Brasil e gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a todos presentes neste evento que traz para discussão o tópico fundações. Vamos explorar fundações do tipo Radier, vamos falar de Dramix, concreto protendido e, para finalizar, vamos falar de Stelligence, que é uma metodologia que foi desenvolvida pela ArcelorMittal no mundo para trabalhar voltado para o segmento da construção, no qual, através da engenharia otimizada, e aplicação dos produtos do portfólio ArcelorMittal, provém benefícios e redução de custo aos seus clientes. Para isso, nós temos como convidados aqui o engenheiro de aplicação e desenvolvimento de produtos da ArcelorMittal Longus, Daniel Vinhal, o engenheiro de aplicação da Belgo Bekaert Arames, André Cagliari, e o engenheiro e especialista de desenvolvimento da construção na ArcelorMittal Planos, Lucas Favarato. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que todos podem participar deste evento através do chat, fazendo comentários ou questionamentos. E ao final das apresentações, nós retornaremos e vamos tentar responder ao maior número de questões e questionamentos possíveis que foram colocados para a gente ao vivo. Assim, eu gostaria de passar a palavra para o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, André. Lucas, boa tarde, pessoal que está nos assistindo. É uma satisfação estar aqui falando um pouquinho mais aí sobre a engenharia e sobre os produtos da ArcelorMittal, né? Eu vou compartilhar minha página, minha apresentação com vocês. Alexandre, assim que você estiver vendo, por favor, me informe. Já está aparecendo para todos, obrigado. Já está aparecendo? Sim. Ok? Bom, então, para começar, e para nivelar os nossos conhecimentos, eu vou dar uma pequena introdução do que é fundações, tá? Basicamente, fundações são estruturas, da maioria das vezes, em grande parte das vezes, são estruturas enterradas, ou seja, são estruturas em subsolo, tá? Responsáveis por obter todo o carregamento da construção e distribuir sobre o solo, tá? Então, ela pode ser de diversos materiais, tá? E ela está também dividida em dois grandes grupos. A gente pode falar que estão divididas em superficiais e profundas, tá? As fundações superficiais são aquelas onde existe o elemento da fundação, onde que toda a carga transmitida da construção é descarregada sobre as camadas superficiais do terreno. Já as profundas, elas são as fundações, onde todas as cargas são distribuídas em camadas mais profundas do solo, tá? Como a gente vai falar hoje de Radier, o Radier ele está dentro do primeiro grupo, ou seja, nas fundações superficiais. Tá? Vale lembrar também que para análise de projeto e execução das fundações é relacionada à NBR 6122, tá? Bom, são as características de um Radier. A gente pode fazer uma analogia que o Radier é uma laje armada. Existem algumas características dessa laje armada Radier, né, que pode ser colocada e que determina exatamente essa tipologia de construção, essa tipologia de fundação. Ou seja, o Radier é uma laje que abrange toda a área da construção, toda a projeção da construção, tá? Como ela abrange toda a projeção da construção, ela
consequentemente, recebe todas as cargas da construção, ou seja, da superestrutura. Tanto carga própria quanto as cargas acidentais, né? Carga de móveis, de pessoas, etc. Todas essas cargas, inclusive do peso próprio da fundação, ela é descarregada nessa grande área do solo, tá? E, logicamente, para ser descarregada nessa grande área do solo, ela tem que ter contato diretamente com o terreno. E mais uma característica é que ela precisa suportar a pressão negativa, ou seja, a pressão do lençol freático. Tá? Essas características definem a fundação Radier. Quais são os tipos de aplicações hoje que a gente tem dentro dos Radier? Né? Existe uma questão que precisa ser colocada antes da gente falar dos tipos de aplicações, que são os detalhes construtivos, tá? Esses detalhes construtivos, eles são unificados, ou seja, todo radier precisa se atentar a esses detalhes para acontecer de uma boa execução, logicamente, vindo de um projeto já bem estudado. Esses detalhes construtivos são o aterro ou corte do terreno, posteriormente a compactação desse terreno e o nivelamento. A partir do momento que a gente detalha esses três processos construtivos, a gente pode obter aí quais são os locais onde esse radier pode ser utilizado. Primeiramente, o radier é utilizado em obras de pequeno e médio porte. Tá? O que é obra de pequeno e médio porte? Obras de pequeno porte são casas, residência, comércio, etc. E de médio porte, de aproximadamente 4 ou 5 pavimentos, tá? Ou seja, edificações com até 5 pavimentos. Onde existe uma grande cobertura de sapatas, 70% aproximadamente também. Quando no projeto inicial de concepção da fundação em sapatas exige uma projeção maior que 70% da área da construção, essas sapatas são mudadas para concepção de radier. E em uma terceira aplicação, onde se precisa também de um cuidado maior com os recalques diferenciais, tá? Vale lembrar que o radier ele é uma grande laje, aonde que é a estrutura onde que permite menor quantidade de recalque diferencial. Quais são os tipos de radier que a gente tem hoje? Tá? Os tipos de radier são basicamente 3. Concreto armado, simples ou duplo. Quando eu falo simples ou duplo, ele é uma armação ou dupla armação. Tá? O estaqueado, né, que é o radier onde a gente tem essa armação, essa grande laje, e por alguma deficiência da resistência superficial do solo, eu precisei fazer algumas estacas para aumentar a minha resistência da fundação. E o misto, onde eu utilizo vergalhões ou telas e outros produtos ArcelorMittal, juntamente com as fibras de aço, que posteriormente o André vai nos dar uma detalhada um pouco melhor. Os tipos de radier, como qualquer tipo de fundação, é definida por basicamente 3 características. A resistência do solo, que é definida e é estudada nas sondagens, as cargas atuantes aonde vai ser aplicado, ou seja, o peso da estrutura e o peso das cargas acidentais, e as ações que são demandadas nessa estrutura, como vento, etc. Tá? Eu vou dar um enfoque maior dentro dos produtos ArcelorMittal, dentro do portfólio ArcelorMittal, então eu vou falar um pouquinho mais sobre os produtos e serviços relacionados ao tipo número 1 de radier, que é o concreto armado. Para a execução dos radiers em concreto armado, existe alguns produtos da ArcelorMittal que são utilizados diretamente. A ArcelorMittal ela é uma grande empresa e que possui um grande portfólio de materiais. Porém, falando especificamente da questão do radier, a gente poderia citar esses materiais que são utilizados com mais frequência, que são os vergalhões,
basicamente os vergalhões CA50 e 60, numa grande maioria CA50, os arames recozidos para fazer a amarração, as treliças e os espaçadores, no caso de utilização de espaçamento entre uma camada positiva e uma negativa, as telas, onde a gente tem as telas padrão, que são as telas standard, e as telas especiais, onde a gente desenvolve projetos especiais para cada tipo de cliente específico, com as telas em dimensões determinadas e personalizadas. E a própria forma incorporada, que nada mais é que painéis metálicos em substituição ao madeiramento que já vem utilizado em grande parte das obras, tá? Para o fechamento dos radier. Esses produtos são os produtos mais utilizados na execução do radier, porém, os fios e cordoalhas e as fibras de aço Dramix também são bastante utilizadas, porém, como são produtos BBA, Belgo Becar, o André, o engenheiro de aplicação André, vai dar um pouquinho mais de detalhe posteriormente, tá? Indo para as questões das vantagens e serviços. Bom, quais são as vantagens do radier? Né? Primeiramente, baixo custo de execução, comparado com outros tipos de fundação. Tá? Esse baixo custo de execução, logicamente, é feita uma avaliação conceitual e de concepção na fase inicial de projetos, né? Onde que se tem a elaboração do projeto de fundação e a escolha pela tecnologia e pelo sistema de radier. O baixo tempo de execução, que também é um fator muito importante, que está intimamente relacionado ao custo de execução, e a questão da mão de obra, que também exige uma quantidade muito pequena de mão de obra, comparando com outros tipos de fundação, principalmente as fundações profundas, tá? Para potencializar essas vantagens, principalmente as vantagens econômicas, a gente tem alguns serviços que são executados pelas centrais de serviços ArcelorMittal, como corte e dobra, a armadura pronta soldada, juntamente com a forma incorporada, e o corte de telas. Tá? Bom, por que eu estou falando desses serviços? Porque os serviços, os produtos, a gente precisa dos produtos para executar o serviço, né, executar o radier. Mas a gente pode industrializar, né, a parte de canteiro de obra, utilizando os serviços industrializados que as próprias centrais espalhadas no Brasil todo já possuem, que são as centrais de serviços ArcelorMittal, que a gente chama de Belgo Pronto. Tá? Dentro do corte e dobra, quais são as vantagens do corte e dobra em relação à utilização dele nos radier? Redução da própria mão de obra, aumento da produtividade e perda zero de aço, porque todo o aço vai na obra cortado e dobrado. A utilização do corte e dobra, mesmo utilizando telas substituindo aos vergalhões, ele também poderia ser utilizado, porque algumas partes do radier têm que ser reforçado com vergalhões. Indo para um outro serviço, né, que são as vantagens das armaduras prontas, que a gente chama de APS. Essas armaduras prontas, elas também podem ser incorporadas na execução do radier, principalmente quando há pilares e cargas pontuais em cima do radier, onde você precisa de armadura de punção, né, que são reforços pontuais nos pilares. A armadura pronta, ela é uma tecnologia que a gente aplica dentro das nossas centrais de serviço, que também colabora aí para o aumento de produtividade da execução do radier. Tá? Como o aumento de produtividade é um serviço totalmente certificado e facilita todo o processo em obra, né, no canteiro de obra. E a questão dos cortes de tela. Como eu disse anteriormente, existem as telas padrões,
né, que são vendidas no modelo standard, 2,45 por 6, porém, a gente pode executar os cortes de tela relacionados ao projeto estrutural que foi feito dentro do projeto de fundação. Além desse corte de telas, eu posso evidenciar que a gente tem uma equipe de engenharia que trabalha diretamente com o cliente, que pode personalizar os projetos e pode dar um auxílio, né, um suporte técnico em relação a todas essas questões. Bom, eu coloquei somente um case, porque o nosso tempo é um pouquinho reduzido, mas quais são as principais questões envolvidas na execução de um radier? A redução do ciclo da fundação, ou seja, a gente consegue reduzir significativamente o tempo de obra, né, o tempo de ciclo de uma fundação, e para a gente definir esse tempo, a gente teria que fazer um estudo mais aprimorado, juntamente com o cliente, a 4 mãos e com o projetista estrutural, a própria redução da mão de obra, que é a redução do número de armadores e, consequentemente, de ajudante, tá? E isso aí vai gerar uma economia total da fundação, tá? Eu coloquei somente um case. Esse case ele está sendo acompanhado por mim. Tá? É uma sequência de 6 fotos, aonde a primeira foto mostra a execução de todos esses radiers. Na verdade, é uma obra Minha Casa Minha Vida, nesse caso, de edifícios de 4 pavimentos, ou seja, de médio porte, e são dezenas de edifícios onde se optou pelo radier pela questão econômica. Na segunda foto, todas a parte de hidráulica e elétrica já tem que ser embutida, já tem que ser pensada antes da execução do próprio radier. Na terceira, o radier já preparado, já subindo as paredes, nesse caso a tecnologia de parede de concreto. Na quarta foto, é uma foto mais distante, de um radier e parede de concreto. Na quinta foto, são as esperas com a tela para obter as paredes de concreto. E na sexta foto, o bloco já resumido, o bloco já executado. Bom, pessoal, a explanação é bem rápida, eu agradeço a todos. Tá? Eu agora passo a palavra ao André, eu agradeço mais uma vez ao Alexandre. E esses aí são os sites da ArcelorMittal. E mais um site da M Steel Solution, que também é o da ArcelorMittal, onde que a gente vai ter um pouquinho mais de depoimento e flocos de aplicações e vídeos também. Muito obrigado. André, você acredita que seu microfone esteja no mudo? Isso, valeu. Obrigado, Alexandre, desculpa. Começando de novo aqui, eu gostaria de agradecer a você, Alexandre, ao Lucas pelo convite, ao Daniel pela oportunidade aí e o espalhamento da disseminação, né, das soluções da ArcelorMittal. Eu faço parte do grupo aí com a linha de arames, né, de trefilações, e eu vou falar um pouquinho sobre radier protendido e o uso de fibra de aço para radier também. Eu vou começar falando sobre radier com fibras. Vocês já estão vendo a tela? Sim, já está aparecendo para a gente. Vamos lá, então. Falando um pouquinho de radier com fibras, é uma solução que tem tomado cada dia proporções maiores no mercado nacional, né? Com o conhecimento das fibras, o entendimento de como é que funciona o processo de dimensionamento. Falando um pouquinho da BBA, que foi citada pelo Alexandre, é uma joint venture entre a ArcelorMittal e a BKert, que é uma empresa belga. Hoje toda a nossa linha comercial é direcionada pela ArcelorMittal, nossas diretrizes comerciais, então qualquer produto belga BK da linha de construção civil pode ser adquirido com o vendedor da ArcelorMittal, tá? Falando um pouquinho do histórico da fibra de aço, a primeira patente foi em 74 e as primeiras aplicações, conhecimentos de aplicações e uso do recurso foi na Primeira Guerra Mundial com a aplicação para pátios de aviões, né?
Hoje no mundo a gente tem 8 plantas fabris de Dramix, sendo que uma planta dessa fica no Brasil, ela ficava em São Paulo e agora esse ano teve a mudança para Sabará, em Minas Gerais, né? Trazendo um pouquinho de histórico aí da patente da Becar, na época de trefilaria, início do Dramix, a gente está falando que Dramix já é fibra por ser fibra de utilização desde 1970, né? Com fibras com desempenho menor aí a 50, né, o L sobre D, que é o comprimento dividido pelo diâmetro da fibra. Em 74 a gente já falava com soluções com fibra colada. Em 2001, fibras empacotadas de 250 gramas, ou os boosters, né, que não foi tão disseminado no Brasil. Em 2004 a gente já fala em fibras galvanizadas, ou Dramix Green. Então, a gente já está falando aí da inserção das ISOs, processos de qualidade, né, dentro dos canteiros de obras. E em 2012, a fibra de média e alta resistência, que são os Dramix 4D e 5D, que eu vou falar um pouquinho à frente. Essas são as especificações das fibras que a gente fabrica no Brasil hoje. Então, a gente tem uma linha com 6 produtos, né, de fabricação nacional. Toda a linha do portfólio Dramix, ele vai muito além disso, né? Pode ser obtido no site da gente também na internet, mas as fibras mais usadas no Brasil também são essas 6. Explicando um pouquinho muito da leitura, né, que aparece no saco do material. Então, esse desempenho, que é 80/60, o 80 ele é um desempenho, que é um L sobre D, que nada mais é do que o comprimento dividido pelo diâmetro da fibra, e um fator muito importante para o dimensionamento e caracterização de cada compósito, né, cada fibra com concreto, é justamente esse fibras por quilo, né, que quanto mais fibras nós tivermos por quilo, provavelmente maior a nossa costura do concreto, né, mais resistente o concreto teoricamente vai ser. Falando um pouquinho de fibra, a gente tem que sempre falar de CRFA, né, concreto reforçado com fibra de aço. O concreto com a fibra, ele é denominado compósito, né? Então, de um lado a gente tem o concreto como matriz, né, com características próprias, e do outro lado a fibra. Basicamente funciona como as telas, né, já conhecidas aí. Então, a fibra realmente é um reforço, né, passivo da estrutura. E junto esses dois misturados, depois da área do tempo de cura, ele vai proporcionar alguns benefícios a esse concreto, né, que é um aumento da tenacidade, controle da fissuração, maior durabilidade da estrutura, o comportamento pseudodúctil, né, que é você se deforma e volta ao estado original, maior resistência ao impacto e fadiga, e uma estrutura mais otimizada, né, tende-se a economizar concreto. Obviamente, a gente estuda caso a caso o que pode acontecer, né. As aplicações de radier a gente pode classificar dentro de pisos comerciais, como o Daniel falou, é um piso muito utilizado aí no Minha Casa Minha Vida, né, nesses empreendimentos. Fibras também são muito utilizados como carro-chefe, né, nos pisos industriais, leves e pesados, e nas obras de infraestrutura, como túneis, rodovias e aeroportos. Falando um pouquinho da fibra em si, existem vários modelos de fibra no mercado, né, e a gente tem quentinho aí uma nova NBR, que hoje é 15530/2019, que classifica cada tipo de fibra, né. Então é muito importante entender as fibras, né, como é que elas se comportam, como é que cada uma funciona e como é que ela vai se comportar dentro da sua necessidade estrutural do radier, né. Hoje o Dramix no Brasil ele é classificado como grupo 1, tipo A, classe A. Então hoje a gente classifica a fibra no grupo que é relacionado ao tipo de aço, né, é um trefilado a frio, proveniente do fio máquina. Tipo A, com ancoragens na extremidade, então a gente também tem fibra lisa, a gente tem outros mecanismos, né, de ancoragens que são disseminados no mercado. E a classe dela, que é uma classe muito importante agora, que é relativa à tolerância de produção, né. Então, vou dizer hoje que o Dramix seria a fibra, o modelo fibra Dramix, né, seria o modelo de melhor desempenho no mercado nacional hoje do Brasil. E a fibra, ela tem essa ancoragem, que ela tem um fator muito importante, se a gente observar na foto abaixo,
que a ancoragem é justamente aquilo que, quando você atua a carga, ela vai fazer com que inibir a abertura de fissuras, né? Então, ela vai funcionar, vamos dizer assim, como um vergalhão no concreto armado. O Brasil, hoje, a gente atua com fibras coladas, né? O motivo é esse. As fibras coladas, as fibras soltas durante o transporte, elas tendem a formar ouriços, que a gente chama, né? São esses bolos, esses ninhos de fibras soltas. As fibras coladas, quando misturadas no betoneira, ela tende uma melhor dispersão, justamente porque elas são coladas. Então, esses ouriços, comprovadamente, formam-se durante o transporte do material, não é na mistura do concreto. Então, a fibra ela tem uma melhor homogeneidade, né? As fibras coladas dentro da matriz do concreto, o que proporciona alguns benefícios. O Dramix proporciona um reforço tridimensional, né? Então, você tem todo o seu concreto reforçado, você não tem vazios. A gente calcula hoje, obviamente, com uma margem de erro, né? Dentro de ensaios estatísticos, quais são o reforço atuante, que hoje a gente chama de resistência residual, né, do concreto, e frente à tela, hoje, a gente teria uns reforços tridimensionais contra um reforço bidirecional, né. Outro benefício seria a questão do spalling, talvez não esteja tão ligado ao radier, mas é muito comum em pisos onde você tem fadiga em cima, ou então impactos como pisos portuários, né? Então, você consegue evitar esses desplacamentos com indução das microfissuras, essas microfissuras costuradas pelas fibras de aço. A questão da corrosão em áreas com classe de agressividades maiores, né? Então, a fibra, por ela ser um elemento único, ela acaba, se você tiver uma corrosão, mesmo que superficial ou de toda da fibra, você não consegue fazer com que a fibra espalhe toda essa corrosão dentro do seu reforço, né? Então, você consegue ter uma melhor otimização, uma durabilidade melhor da sua estrutura. Uma foto aí para a gente entender como é que a fibra ficaria misturada dentro do concreto. O primeiro case de um radier, né, e um benefício, tentando entender como é que ela se comporta, né, dentro da obra, dentro do radier. Então, as vantagens da fibra seria uma mínima mão de obra, né, você não precisa de tanta gente trabalhando, não precisa de mão de obra especializada, eu vou mostrar o porquê mais à frente, assim como a tela, alta velocidade executiva e um baixo consumo de materiais para construção. Basicamente, você vai ter ali concreto e fibra já misturada e a forma, para você poder fazer um radier com fibra. E ela proporciona um reforço tridimensional, que aquele estudo caso a caso, você pode ter uma maior espessura de concreto ou uma menor espessura de concreto. A aplicação de um radier, tentando ser um pouco mais ilustrativo, seriam essas 3 etapas, a parte de colocação de formas e loneamento embaixo. Obviamente, toda radier com fibra, ele deve ou vai precisar de um reforço pontual na parte de tubulação, e na parte de acabamento final, você vê que aí a última foto embaixo, a gente já vê o piso acabado. Então, praticamente é concreto e fibra já, o concreto e o aço já misturado. Você não tem mão de obra executiva, a não ser trazendo um pouco de inovação do Dramix, das fibras 4 e 5D. Alguns projetos de maior relevância que são comparados e são radiers, na verdade, são os Clad Rack Foundations, são grandes radiers industriais para suporte de carga. Um dos benefícios hoje, né, são os cost saving, nessa solução aí que foi executada na Europa. Eles tiveram uma economia de 9% e uma redução de 40 horas de trabalho. Então, como o Daniel já falou, a mão de obra hoje no Brasil, ela tem um empenho muito grande dentro do processo construtivo, né? Ela é cara, então tempo hoje é dinheiro. Então, a gente tem que trazer soluções da ArcelorMittal para poder minimizar o tempo e garantir uma maior produtividade.
uma solução combinada, também de Clad Hack Foundations. Nesse caso, ele teve um cost saving de 15% e um time saving de 70 horas de produção. Então, obviamente, a fibra não vai trabalhar sozinha também, em alguns casos, ela pode ser executada com uma solução combinada com tela soldada. E uma solução de tanqueamento, né? Então, no Brasil hoje, vou falar na área central, é muito comum a gente ter tanques a granel, seja de alimentos, seja de soja. Em alguns lugares a gente tem tanque granel de combustíveis, né? Também pode ser uma solução aplicada, gerando aí redução de custo e redução de tempo de execução, né? Trazendo um pouco da visão aí do Radier com protendido, a Belgo Bekaert tem uma linha hoje com 6 cordoalhas engraxadas, sendo 3 modelos de cordoalha. Hoje a gente tem a CP190 e a CP210, e cada uma delas a gente consegue subdividir em 3 classes, né, de bitolas, que seria a 1270, a 1520 e a 1570. Uma das vantagens também dos projetos em Radier, apresentando um escopo, né, do Radier protendido, são projetos bastante enxutos. Então, praticamente, você tem aí os cabos passantes, alguns detalhes de ancoragem e um mapa praticamente de corte de cordoalhas, né, dos cabos, tamanho dos cabos necessários. Uma aplicação de Radier protendido é fácil a instalação, né? Então, os benefícios justamente são que a estrutura atua em estado de compressão, minimizando a abertura de fissuras, pela cordoalha ser um elemento ativo, né? Então, ela necessita de mão de obra especializada e o concreto sempre vai trabalhar no estado comprimido. Então, a gente considera sempre estruturas mais estanques, né? Mais impermeáveis. Uma boa velocidade executiva e uma redução no consumo de concreto comparado às soluções tradicionais. Uma redução no consumo de materiais para a obra em si, né? Você tem menos itens para se comprar e projetos mais enxutos, como a gente observou. São projetos com muito pouco detalhes, muito poucos reforços. Essa é uma solução também com Radier aplicado. Como o Daniel falou, em alguns casos vão ter só cordoalhas, em outros casos vão necessitar uma tela, como foi apresentado já com o Dramix, mas se a gente reparar nessa tela apresentada na figura, você vê que ela não é uma tela padrão, são espaçamentos maiores. Então, essa tela foi produzida pela ArcelorMittal com espaçamentos maiores de acordo com o que o projeto indicava, né? Então, são telas especiais que a gente denomina aí. Daniel, depois me corrige, Daniel, se eu falei algum errado, mas a gente consegue otimizar a obra com otimizações dos processos construtivos. E uma outra otimização, uma nova obra, que a gente já migrou da CP190 como desenvolvimento de tecnologia para a CP210. Então, são cabos com 10% a mais de força, uma redução aproximada de 10% dos cabos. Você tem um alívio na estrutura, redução de taxa de aço, redução de concreto, em alguns casos. Então, a gente consegue fazer ter reduções a partir da inserção de tecnologia no canteiro. No estudo de caso dessa obra, a gente teve uma redução de custo de 16%, isso indicando apenas nas cordoalhas, e uma redução no consumo do material na ordem de 20%. Isso falando também só das cordoalhas, né? Provavelmente a cordoalha pode ter propiciado uma redução no modelo da tela, na taxa de armadura por metro desse reforço da tela, né? Aqui, na questão do desenvolvimento de produto, como o Daniel também abordou, a gente tem uma metodologia hoje construtiva dentro da BBA, onde a gente pode definir uma resistência do material, o diâmetro, o tipo de material, se ele é uma cordoalha plastificada ou nua, o revestimento deslizante, né, que é o revestimento interno, se é uma esteira de petróleo ou uma graxa, um revestimento externo, se é um PEAD simples ou com UV, e também definir uma espessura de camada. Hoje a gente tem clientes que exigem uma espessura de camada acima da norma brasileira. Após produzir essa bobina dessa cordoalha, né, a gente manda para a expedição e define se o cliente vai receber esse material em bobina,
ou se a gente manda para uma central de beneficiamento, assim como os cortes de obras da Arcelor. Nessas centrais a gente faz mapeamento, corte individual dos lances, condicionamentos especiais para as obras. Então, são pequenas centrais, onde a gente deixa de utilizar o modelo bobina e recebe o material 100% mapeado dentro do canteiro de obra. Novamente, é a ArcelorMittal trazendo produtividade para o canteiro de obra, né? Mais velocidade, menor custo. Então, um ponto positivo também, às vezes chega a bobina no canteiro de obra e você tem que se deparar qual o tamanho de cada lance, como é que você vai cortar esse material. Nesse caso, a gente entrega ele dentro do modelo corte-dobra, já indicado cliente, obra, o pavimento que esse material vai, né, a posição que esse cabo vai e a metragem do cabo. Então, isso dá uma velocidade muito maior na obra. E, para finalizar aí, a Belgo Becar tem 3 plantas industriais de cordoalhas no Brasil, uma na Bahia, Contagem em Minas e Osasco, em São Paulo. As centrais de corte de cordoalhas espalhadas pelo Brasil são Feira de Santana e Osasco, que ficam dentro da fábrica, Recife, Fortaleza, Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba, Brasília e Vitória. As cordoalhas podem ser fornecidas lance a lance com a identificação e o fornecimento proporcional conforme a sua demanda. Muitas vezes você tem uma demanda que ela não é múltipla das bobinas. Então, a vantagem de você receber esse material cortado é justamente você consumir aquilo que você precisa, né? Então, você consegue ter um melhor controle no seu fluxo de caixa. Todo o material, um item muito importante é que todo o material também acompanha seu certificado de qualidade e a Arcelor consegue ter toda a rastreabilidade desse material, desde a sua origem até a ponta final, que é a entrega no canteiro de obra. Eu vou chamar aí o Lucas agora, para poder falar um pouquinho da parte do Stellingen, né? Agradeço aí a atenção de todos. Boa tarde, André. Nós agradecemos sua participação e suas contribuições muito valiosas. Queria dar uma excelente tarde a todos que estão nos assistindo hoje. E agora, depois das explicações brilhantes do André e do Daniel sobre todas essas soluções que nós temos no portfólio da ArcelorMittal, eu vim falar para vocês um pouco de como elas estão relacionadas dentro do escopo do Stellingen. Bom, o Stellingen hoje, ele é uma metodologia, um método de análise que busca escolher a melhor solução para os nossos clientes. Pode ser aplicado a quaisquer tipologias construtivas, edifícios industriais, centros de distribuição, escritórios, estacionamentos, construção modular, tudo depende do quão semelhantes essas estruturas são. Então, para cada um desses nichos, a gente sabe o que eles guardam entre si, a gente sabe o que é melhor para cada um deles, e depois a gente aplica para proporcionar os melhores ganhos para os nossos clientes. Mas tá, então, o que é de fato o Stellingen? Como a gente sabe, a ArcelorMittal hoje, no papel de maior siderúrgica do mundo, ela não produz apenas aço, mas ela produz soluções para os nossos clientes. Então, a gente sabe que, dependendo da combinação entre esses elementos, a gente chega num pacote de uma estrutura, de um empreendimento, que vai ter um determinado custo e um determinado impacto ambiental e ou social. Então, o que a gente faz dentro do Stellingen? Nosso propósito aqui é combinar soluções que vão levar ao melhor desempenho econômico, ou seja, ao menor custo, e prezando sempre pelo pilar ambiental. Ou seja, hoje a ArcelorMittal Brasil, ela é o primeiro grupo que tem declarações ambientais dos seus produtos. Então a gente consegue dados a respeito de todos os impactos decorrentes da produção de todos esses produtos no portfólio. Então a gente consegue quantificar através de análises de vida esses indicadores e chegar a soluções ambientalmente corretas. E além disso, a gente busca também produtos e soluções que tragam qualidade arquitetônica e garantam segurança aos nossos usuários. Então, hoje, eu não vou abordar o pacote
completo aqui do Stelligens. Vamos dar uma ênfase maior nas fundações. Então, esse case ele foi apresentado anteriormente, mas veja bem, é muito comum quando a gente trabalha com fundações, as pessoas fazerem o arroz com feijão, o básico. Muitas vezes porque, às vezes, não conhecem esses produtos que estão disponíveis e não conseguem, e não conhecem o ganho que eles proporcionam. Então, no caso desse galpão, as fundações elas eram blocos, é um pouquinho diferente do radier, e eram todos executados em forma de madeira, que é o que está sendo mostrado aqui. E também tem todas as outras características aí, referentes à estrutura em si. Então, o que a gente faz aqui no Stelligens? A gente avalia a solução atual e depois a gente aplica os nossos produtos que têm um desempenho diferenciado e otimizado. Então, no caso aqui dessas fundações e do piso também por consequência, nós avaliamos as armaduras prontas e soldadas, os blocos com forma incorporada e o Dramix, soluções que o André e o Daniel já comentaram anteriormente. Então, se a gente analisar o custo dessas fundações, considerando o nosso baseline, que eram blocos executados em forma de concreto e armaduras montadas no local, e a gente avaliar essa nova alternativa de blocos com forma incorporada, a gente observa que é possível economizar em até mais, na verdade, do que 20% de custo. Como assim? Essas soluções elas são industrializadas. Então, a gente consegue reduzir o efetivo na obra e industrializar esses processos. Então, o que esse gráfico mostra é justamente isso. Essa faixa marrom aqui embaixo ilustra o consumo de aço. Muito embora a gente aumente o consumo de aço na fundação, porque agora eu não estou colocando só as barras que resistem à tração dentro do bloco. Eu coloco também essas formas que são em aço. Mas, com isso, eu consigo reduzir em mais de 30% o custo com a mão de obra, tá certo? Então, esse é o grande diferencial. E o que é isso? Esses blocos, como eu comentei há pouco, eles são fabricados numa central e são transportados já pronto para a obra. Então, eu tenho uma forma metálica que fica incorporada, como o próprio nome já diz, e o único trabalho em campo é retirar esse produto do caminhão, transportar até o local, assentar e nivelar. E essa forma ela faz a contenção do concreto, ela é estanque, né? Ela não vai deixar com que o concreto passe através de suas paredes. E isso, além de reduzir a quantidade de rejeitos, porque nós sabemos muito bem, trabalhar com formas de madeira em obra, é necessário fazer uma série de arremates, escorar, aprumar, e a gente consegue eliminar ou reduzir isso bastante. Por consequência, a gente aumenta a segurança e ainda é possível reduzir o volume de solo escavado dependendo da cota de assentamento. Porque como aqui nesse caso nós não temos nenhum trabalho manual lá, em profundidade, digamos, você consegue minimizar isso e os custos são ainda mais reduzidos. E a mesma coisa vale para a armadura pronta e soldada. Todos esses elementos eles já têm a sua armação feita em central, então com isso a gente reduz a geração de resíduos, aumenta também a precisão na estrutura, porque isso tudo é feito com bastante controle dentro das fábricas, além de aumentar a velocidade. Bom, e por fim eu queria comentar a respeito do piso, para mostrar a vantagem que a gente tem da utilização do Dramix. Então, no caso desse galpão, a gente aplicou o Dramix em substituição às telas. Então, a gente tinha um consumo, e com a aplicação do Dramix, a gente conseguiu economizar em aço da ordem de quase 20%, tá certo? E as vantagens é justamente tudo que o André apresentou até agora. O Dramix, ele consegue controlar melhor as fissuras do concreto em todas as direções e ele é capaz de aumentar a produtividade por conta do processo de aplicação dele, reduzindo a mão de obra no canteiro. E o principal agora diferencial, como eu falei, os produtos da ArcelorMittal Brasil, eles possuem declarações ambientais de produto. Então, esses documentos, eles apresentam uma série de indicadores ambientais e possuem créditos, eles possuem uma quantificação de todos esses impactos.
Então, fica muito fácil analisar, quantificar o impacto ambiental de todas as obras utilizando os produtos e soluções da ArcelorMittal. Então, no caso dessa solução do Stelliges, todos esses impactos eles são monetizados e a gente observa que utilizando essas soluções, aqui no caso, eu tenho um pacote completo que envolve os painéis, as estruturas metálicas também, além do piso das fundações, nós conseguimos aí reduções da ordem de 20% em termos de impactos. E o que muda nesses dois indicadores aqui, de 80 para 87, está relacionado à escolha do painel, que é uma outra questão que está fora aqui dessa apresentação de hoje. E como complemento também, além dessas soluções, o grupo ArcelorMittal, existe uma parceria com a Tupper, que hoje é uma empresa responsável pela fabricação de tubos para estacas de fundação. E essas estacas metálicas, que possuem costura longitudinal, elas têm um sistema que foi desenvolvido há pouco tempo pela Tupper, que apresenta vantagens muito grandes para a construção, que são as conexões rápidas. Então, com isso, a gente elimina a solda e consegue quase que dobrar, ou até um pouco mais, da produtividade desses elementos em campo. Todo esse material, esse produto, ele foi testado, certificado, normatizado, e assim, quem usa, por exemplo, eu vou combinar um bloco com armadura prontiforme incorporada, mas eu não posso apoiar ela direto no solo, eu tenho que estaquear. Quem usa, não volta. E, por fim, eu queria completar essa apresentação ressaltando a importância de você utilizar produtos que tenham declarações ambientais. Em relação ao LEED, né, o simples fato de você usar soluções da ArcelorMittal, no caso da solução completa, a gente já de início consegue garantir aí até 38 pontos. Então, assim, é uma quantia considerável que os nossos produtos eles trazem para a sua obra. Então, a apresentação de hoje ela foi muito breve, e eu gostaria de agradecer ao Alexandre, ao Daniel, e agradecer ao André e a todos que estão nos assistindo hoje. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu que agradeço a todos, né, pelas apresentações, foram excelentes. Eu gostaria que a gente todos nós voltássemos aqui, né, ficássemos na tela para a gente poder passar pelas perguntas. Eu vou pegar as que são mais votadas, né, tivemos várias perguntas, bastante perguntas, o pessoal aqui foi bem ativo, bem bacana, mostrou interesse e ver como é que foi bom, né? Então, vou começar com as mais votadas, a gente vai subindo. Primeira para o Daniel, né, devido ao grau de industrialização, é necessário ter uma mão de obra especializada para trabalhar com o radier? Bom, vamos lá. O radier hoje é uma tipologia de fundação. Na verdade, eu acredito que seja a tipologia de fundação hoje que menos exige mão de obra especializada, tá? A não ser quando você utiliza um produto agregado, como Dramix ou um elemento protendido, né? Mas o próprio radier, ele é uma estrutura muito simples de ser feita, muito fácil de ser montada, porém, lógico, é necessário uma mão de obra que conheça das normas construtivas e executivas, né? Se a gente não tiver uma mão de obra boa, não adianta você ter um projeto espetacular que a obra não vai atender às expectativas, né? Agora, as nossas centrais de serviço, que são locais totalmente preparados para fazer o corte, dobra, tanto de tela quanto de vergalhões, até mesmo quanto das cordoalhas, né? Elas têm um ambiente industrializado, aonde que facilita mais ainda a parte de execução no canteiro de obra. Tá? Então, respondendo resumidamente, não é necessário uma mão de obra especializada, porém, é necessário todos os conhecimentos técnicos e construtivos, né? Ótimo, muito obrigado, Daniel. André, essa aqui é para você. Se eu precisar realizar uma manutenção no radier, né, com fibra, né, tem algum cuidado especial que eu tenho que ter?
Vamos lá, Alexandre. Na verdade, toda estrutura tem as suas peculiaridades, né? No caso do radier com fibra, ele vai se comportar bastante próximo ao radier com tela na questão manutenção. Então, você pode abrir janelas no seu radier. O problema é como você vai tratar essas janelas depois, né? Você vai ter que fazer um grauteamento, como é que vai ser esse grauteamento? Se vai ser com uma tela superficial, o tipo de corte que normalmente é feito, né, nessas janelas de abertura do radier, você vai ter que fazer talvez um transpasse, abrir uma parte superior no piso com diferenças de altura. Então, é possível fazer a manutenção, não é de alta complexidade, mas como o Daniel falou, é muito, muito importante a gente ter assessoria de um projetista, né, para poder fazer justamente essa abertura. É bastante difícil vermos manutenção em radier, tanto em fibra quanto tela, né? Então, você já passa a tubulação, às vezes, por baixo desse radier, e quando você tem que abrir uma janela de inspeção, é uma coisa muito crítica já, independente da solução que utilize. Mas, em termos técnicos, não tem complexidade nenhuma para poder fazer uma manutenção que seja. Pode ser feito assim. Bacana, André. Eu vou voltar então uma pergunta, já que nessa fala sua, André, para o Daniel, né? Eles perguntaram se a ArcelorMittal ela dimensiona o radier em tela, no caso. Bom, a ArcelorMittal ela tem uma equipe de engenharia muito competente para fazer alguns projetos de conversão, né? E a gente prioriza os projetos de conversão e aproveitamento de materiais, tanto para lajes e pisos, né? Porém, radier não é laje nem piso. Radier é um elemento estrutural, né? Então, ele tem que estar inserido dentro da concepção inicial do empreendimento, do projeto. Então, a gente indica que o cliente tenha um engenheiro projetista especializado, que tenha um alinhamento muito próximo ao engenheiro estrutural, né? E esses dois conversem. A gente pode dar uma assessoria técnica em relação a produtos, a serviços, a parte executiva, porém, a parte de projeto em radier a gente não faz. Ok, tá bem explicado, né? Até porque é aquilo que você falou, né? A responsabilidade técnica, né? Ela tem que estar perto do projetista, do próprio cliente, né? Então... Perfeitamente. E são vários fatores externos que exigem para a obtenção do projeto de radier, principalmente a questão de sondagem, a questão do terreno, o tipo de solo, né? Todos esses aspectos eles são levados em conta para a elaboração do projeto de fundação. Bacana, obrigado, Daniel. Vou fazer uma para o Lucas, para ele não ficar com ciúme. Tá, Lucas? Ô, Lucas, perguntaram aqui para a gente qual que é, né, o principal diferencial do Stelligence aqui no Brasil, tá? E eu vou juntar com uma outra também, que já fizeram também, qual a relação entre as soluções apresentadas e o Stelligence. Você falou um pouquinho, mas era legal reforçar. Não, com certeza. Hoje, aqui no Brasil, o Stelligence, ele abrange algumas tipologias construtivas, como, por exemplo, o residencial e o industrial. Então, você utilizar uma solução Stelligence, você tem a garantia dos produtos da ArcelorMittal, do aço, e ainda você sabe que você está comprando uma solução que você vai pagar menos, e também com produtos que são ambientalmente corretos, em decorrência dessas declarações ambientais que nós temos de produto. Esses são só alguns de todos os benefícios ou diferenciais que a gente tem do Stelligence aqui no Brasil. E o que é interessante destacar também é que nós temos, né, uma gama assim, bem variada de soluções no nosso portfólio. Então, o Stelligence é o denominador comum de todas elas. Então, a gente busca sempre, em cada uma dessas soluções, em cada um desses projetos, na verdade, aplicar a solução mais adequada, porque a gente sabe que tem horas que a solução A vai ter um desempenho melhor do que a B. Então, é isso que a gente busca combinar dentro do Stelligence. Obrigado, Lucas.
Eu acho importante também a gente colocar, né, que o Stellies é uma visão holística, né, global da obra, né, e a parte de fundação, de piso, ela faz parte dessa visão, no qual o benefício total ele é apresentado para o cliente como uma estrutura como um todo, né. Então, eu acho que esse que é o diferencial, né, quando a gente olha a engenharia por trás, né, e para de comparar simplesmente preço, né, preço burro, digamos assim, né? Então, se a gente faz uma engenharia completa, analisando todas as interfaces como o Stellies faz, eu acho que é aí que o cliente final consegue enxergar os benefícios. Né? Então, acho que é importante a gente ressaltar aqui em relação ao Stellies. Para o André, agora de novo, vou fazer um combo, tá, André, para você também. Combo de perguntas aqui, que já são um pouco relacionadas, né? A primeira, perguntar aqui rapidamente como é que o Dramix ele é aplicado. Ele já vem no concreto, ele é feito na obra, né? Aí eu queria que já aproveitasse também e falasse para a gente, perguntar o seguinte, o Dramix ele pode substituir parte ou totalidade da armadura de elementos estruturais de concreto? Vamos lá, a primeira sobre a aplicabilidade do produto, né? O Dramix, como a gente viu nas fotos, ele vem em paints, né? Então, a gente pode fazer a mistura de duas formas, a inserção dele no concreto de duas formas. A primeira é a maneira mais fácil, na obra, ele vem em sacos de 20 quilos ergonométricos, né? Então, você consegue subir, tem que subir até o betoneira, o caminhão betoneiro, e fazer esse lançamento do saco. O saco não é biodegradável, tá? Então, a gente não recomenda que seja jogado o saco dentro do betoneira. Pedimos sempre que jogamos só as fibras. E o segundo ponto, a segunda opção, no caso, seria você fazer essa dosagem na concreteira, que é hoje, eu acho que o recurso mais utilizado no uso de Dramix. Quais são as vantagens da concreteira? Quando você dosa na concreteira, você já tem um tempo de translado como um tempo de mistura. Então, sempre que você usa o Dramix, a gente recomenda processos de dosagem e de averiguação do produto, né, do produto final, que seria o concreto reforçado com a fibra. Então, você chegaria no canteiro de obra, após a estabilização do caminhão, você vai tirar as amostras do corpo de prova e você talvez tenha um resultado melhor. No caso do canteiro de obra, você vai dosar ele no caminhão, mas você tem que esperar um tempo até que essa mistura se homogeneize, né? Então, você ganharia esse tempo aí, daria 8 minutos aproximadamente, que a gente sempre recomenda 2 sacos por minuto, no máximo, do material. E qual que era a outra pergunta? Desculpa, Alexandre. Agora que você esqueceu, eu vou fazer mais duas para você. O Dramix ele pode substituir parte ou totalidade das armaduras de elementos estruturais, sim, do concreto, e se também existem registros de aplicação de Dramix em estruturas mistas de aço e concreto, sobretudo em vigas mistas. Em vigas mistas. São duas perguntas bem diferentes. São. O Dramix pode sim ser aplicado. O segundo case que eu apresentei foi uma obra aqui em Pernambuco, né, onde é de uma construtora Minha Casa, que produz muito Minha Casa Minha Vida. Foi o teste inicial que ela fez. Então, sempre lembrando novamente, como o Daniel também frisou na apresentação da tela, em alguns pontos vão haver necessidade de reforços. O Dramix pode ser usado numa solução combinada com tela, e futuramente aí com o protendido, né, com estudos mais aprimorados, e ele também pode ser utilizado sozinho. Naquele caso, ele foi utilizado sozinho, era uma laje somente com Dramix e concreto. Então, legal. No seu segundo caso, aí, na sua segunda pergunta, tem estruturas mistas, talvez ele esteja se referindo a estruturas de aço, né? Talvez eu possa citar aí, talvez o Steel Deck. A gente já fez alguma solução com o Steel Deck, teve um estudo bem grande recentemente, que acabou não se viabilizando, mas não por conta do Dramix. O fato em questão foi um complicador da obra, que seria o bombeamento, né, em alturas elevadas, porque, como diz assim, o pequeno sempre quer sonhar alto, né? Então a gente foi sonhando alto quando chegou num edifício muito alto, em estrutura metálica. Então, às vezes, a gente não conhece todo o mecanismo ainda de processamento. Mas a gente já foi feito, o Steel Deck com Dramix. A gente tem
um case mais recente, se eu não me engano, de 2017 ou 2018, de um prédio de 3 pavimentos na região de Minas Gerais, desenvolvido pelo engenheiro Romário, onde foi utilizado o Dramix bombeado, normalmente, para substituição talvez da tela ou de algum outro reforço necessário na estrutura de steel deck, tá? Em outras estruturas, talvez eu não esteja lembrando, mas eu também não conheça, e também estão começando a se estudar e maturar aí a questão dos concretos de alto desempenho, né? Que também vão o uso de fibras de aço para combater os esforços internos aí, mas esse aí acho que está muito virado para um canal do pré-fabricado. Bacana, obrigado, André. Para a gente finalizar, por causa do nosso tempo, né? Já chegou às 6 horas, vou fazer a última para o Daniel. Daniel, como é que a gente pode definir, né, o melhor tipo e a melhor solução em Radier? Bom, quem vai definir o melhor tipo e qual a melhor solução em Radier é um engenheiro projetista de fundação, né? É ele que tem a capacidade técnica de identificar todas as questões relacionadas à obra, à superestrutura, aos agentes externos, para definir qual que é a melhor tipologia em Radier. Logicamente, você tem limitações, né? Eu não consigo fazer um pavimento, um prédio de 8 pavimentos com um Radier simples, né? Eu precisaria de complementar mais alguma coisa. Então, eu estudaria talvez um Radier protendido, né? Mas para uma ocasião comum, onde o solo permita e tem uma resistência superficial interessante, é uma obra de pequeno ou médio porte, e tem todos os atributos para a execução de um Radier comum, né? um radier de armação simples ou dupla, esse feeling vai ser bastante explorado do projetista. Tá? Tá ótimo, obrigado. Gente, novamente agradeço a vocês todos pelas apresentações, né, por esse tempo cedido aqui para a gente poder fazer essa conversa com todos os interessados no webinar. Gostaria de agradecer a todos presentes aqui. Gostaria de reforçar que todos os webinars que a ArcelorMittal está fazendo, ele está presente no canal da ArcelorMittal no YouTube. Esse aqui daqui a pouco vai ser também carregado lá, provavelmente na semana que vem, no começo da semana que vem. Mas vocês podem, né, assistir novamente, compartilhar, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.